Sem dúvidas, um dos assuntos que mais envolveram decisões polêmicas de Donald Trump nesses primeiros dias de governo foi a política migratória. A maioria das decisões tem a ver com o México. Entre as ordens de Trump, nesse sentido, estão a criação de uma força-tarefa contra crimes nas fronteiras, um decreto de emergência nacional na fronteira sul, sob a alegação de uma invasão de cartéis, criminosos e imigrantes ilegais. O texto também autoriza o uso das Forças Armadas, além da ampliação das barreiras físicas. A classificação dos cartéis como organizações terroristas, a restrição à cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais e também temporários. Pela decisão, reconhecimento como cidadão americano só será concedido se um dos pais for cidadão ou residente legal. Além de todas essas ordens, Donald Trump também assinou a suspensão temporária do programa de admissão de refugiados, que deverá ser reavaliada a cada 90 dias. Professor Marcos Vinícius, muitas decisões polêmicas e eu diria que talvez, não sei na opinião do senhor, essa que suspende a cidadania americana foi quase que uma surpresa, não? Ou nem isso surpreendeu? É porque nos últimos anos você tem enfrentado a situação de muita gente que vai para os Estados Unidos para ter filhos lá, para que tenham a nacionalidade norte-americana e depois, com isso, podem eventualmente se beneficiar do sistema do país. Então, essa é uma das inúmeras razões que a questão migratória tem criado esse tipo de situação. Claro que existem preocupações com relação à situação econômica, se vai haver falta de mão de obra, como é que isso vai ser operacionalizado dentro da sociedade norte-americana. Mas o que a gente nota é que americanos e europeus enfrentam essa questão da imigração com grande preocupação. Os europeus, obviamente, por uma situação cultural, o medo de que você eventualmente tenha uma islamização da Europa. E no caso que você observa nos Estados Unidos, é um medo até de uma latinização, né? Porque você tem uma quantidade muito grande de latinos que vão para os Estados Unidos, mas principalmente a grande dúvida é a questão da violência que tem aumentado nos Estados Unidos e que o Trump, de alguma forma, associou também à questão migratória. Essa associação, e aí o professor Marcos Vinícius, professor Furriela, tocou num ponto. Essa associação da criminalidade, do avanço da criminalidade com a imigração ilegal, ela é quase que generalizada pelo governo Trump. Faz sentido essa generalização ou há um exagero? Bom, primeiro eu queria só complementar um ponto aí do professor, que é o seguinte: tem um problema técnico-jurídico no decreto do Trump, determinando que não vale mais um dispositivo constitucional que determina há 150 anos que quem nasce em território americano tem aquela nacionalidade. Qual é o problema aqui? O problema não é reformar a norma constitucional, mas não dá para reformar via decreto, que é uma norma inferior. Esse já é o primeiro ponto. Se refere à cidadania americana automática, né? Isso, exatamente, a cidadania automática. O que acontece? Por força de uma emenda constitucional, a de número 14, né, que a Constituição americana é muito enxuta, né, bem enxuta, e tem lá algumas inclusões que são as tais das emendas. Houve a determinação da cidadania automática para os que nascem lá. Então, para reformar, para mudar, para revogar ou para alterar parcialmente, como é o caso, precisaria emendar a Constituição. E um decreto não tem essa força. E tem um outro ponto que é curioso a respeito dos Estados Unidos, que por força de como o país foi formado, que foram 13 colônias britânicas que ficaram independentes e formaram um país, até por isso que tem esse nome, Estados Unidos da América, depois vieram outros territórios. Dependendo do dispositivo, você precisa de concordância também da maior parte dos estados. É o caso dessa. Então, 3/4 dos estados americanos, pela interpretação de alguns juristas, precisariam também aquecer, concordar com uma autorização desse tamanho. Agora, no mínimo, precisaria ser emenda constitucional. Mas essa questão, acredito que também teria que entrar nisso. Então, já temos aí um ponto. E a gente já teve uma decisão judicial que suspendeu o decreto, justamente porque é inconstitucional. Nessa quinta-feira, né? Exato. Então, a ideia é a seguinte: quer fazer uma reformulação desse tipo, sem problemas, mas tem um encaminhamento próprio pelo Congresso americano, reforma constitucional, e depois pelos estados. Agora, falando em relação aí à criminalidade, né, essa associação direta
ela não deveria acontecer dessa forma porque você não tem indicadores próprios disso. A maior parte dos imigrantes, daqueles que vão aos Estados Unidos, obviamente que vão para trabalhar, para conseguir uma ascensão social. É um país com desemprego baixíssimo, 3%, né? Aqui nós temos um grande economista, mas é pleno emprego, né? Salvo engano, ou até mais do que isso. Então, você tem essa disposição, essa é a grande atratividade. Inclusive para quem pede asilo e refúgio. Porque quem está pedindo asilo e refúgio, a maior parte, não é perseguido, o que daria esse direito. O refugiado é aquele que é perseguido por qualquer motivo injusto, perseguição por opção religiosa, opção sexual e etc. E o asilado por perseguição política. Mas muita gente pede esse benefício para poder ficar no território. E às vezes não tem. Mas, de qualquer forma, a lógica toda é uma imigração que tem como propósito buscar uma ascensão social pela atividade econômica. Então, assim, deve ter quem vai lá para praticar crimes, eu não duvido. Né? Você tem entre 11 e 15 milhões de ilegais no país. Então, nesse universo, pode ter de tudo. Mas, como regra geral, não é esse o propósito inicial das pessoas que vão lá. Então, acho que essa ligação, essa associação não faz sentido em grandes números, que seja o maior causador de problemas de criminalidade. Outro ponto importante é que a maior parte desses cartéis que ele decretou como grupos terroristas, eles atuam fora dos Estados Unidos. O objetivo deles é acessar o mercado americano e cometer os crimes para conseguir produzir as drogas que serão exportadas fora de lá. Então, eles fazem isso no México, eles fazem, hoje em menor grau, na Colômbia, ainda fazem bastante no Peru, não dentro do território americano. Deve ter aí alguma associação a crime, sim, mas eu acho que não nos grandes números. Agora, entre essas medidas, eu tô louca para perguntar de impacto econômico para o André, mas eu quero encerrar essa discussão antes de falar do impacto econômico. Professor Gustavo, nesse ponto, justamente, que a gente está discutindo sobre... Até me perdi. Fui falar da economia e me perdi. A gente estava falando, professor... A gente estava falando da associação com a criminalidade e da imigração. E também da norma que concede automaticamente a nacionalidade a quem nasce em território americano. Te agradeço. É sobre isso que eu vou tocar com o professor. Tinha me perdido. Existem alguns argumentos que, segundo muitos especialistas, podem ser usados pelo governo Trump para justificar esse decreto, apesar da emenda constitucional, que é colocar esses imigrantes ilegais como invasores. Se eles forem colocados como invasores, segundo esses entendimentos, essas crianças nascidas desses invasores não teriam direito, segundo esse entendimento, a essa cidadania automática. Pode colar esse argumento para dar não sei, uma legalidade, vamos colocar assim, para esse decreto? Para que não seja assim tão derrubado? Acredito que não, Lívia. Do ponto de vista do recrudescimento das políticas migratórias frente ao governo Donald Trump, governo Trump 2.0, observe que esse pleito na agenda doméstica trata-se de um pleito bastante sensível, já que nós estamos falando de grande parte da força de trabalho que atua no mercado estadunidense no sentido de operacionalizar trabalhos que são trabalhos do dia a dia, que são trabalhos importantes para o próprio funcionamento e desenvolvimento dessa grande economia. Em termos jurídicos, veja que já houve um aceno exatamente na cerimônia de posse, na assinatura desses decretos, mas há também uma série de resistências que estão sendo travadas por parte da comunidade internacional. A União Europeia já se posicionou contrária exatamente a uma série desses decretos e também houve um aceno muito importante por parte da atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, que disse que a política daquele país será uma política não só de acolhida, mas seguindo em linha com os princípios do direito internacional, em linha também com os aspectos de acolhida, de abrigo, daquele país que sempre houve ali rusgas diplomáticas nessa travessia do México para os Estados Unidos. Houve também uma tentativa por parte do presidente Donald Trump de acenar para a questão da imigração ilegal. Ele quer exatamente passar esse discurso, quer ecoar exatamente essa narrativa
no sentido de dizer que esses imigrantes ilegais acabam absorvendo parte da mão de obra, da força de trabalho do mercado daquele país, mas sem dúvidas nenhuma que essas medidas jurídicas serão contestadas na Suprema Corte, serão alvo exatamente de uma série de resistências, não só em termos jurídicos, mas também por parte de outros governos. Como que nessa tentativa de isolar os Estados Unidos de uma ordem multilateral, sem dúvidas nenhuma, os órgãos regionais e multilaterais devem atuar no sentido de pressionar o governo dos Estados Unidos diante dessa iniciativa, que é uma iniciativa bastante controversa durante os primeiros dias de governo de Donald Trump. Agora, André, o professor Furriela tocou no ponto do plano do emprego e eu já li muitas análises dizendo que a economia americana precisa dos imigrantes. É por aí? Eu acho que é bem. Primeiro, quando eu comecei a nossa fala, eu disse que o diabo mora no detalhe, deu para ver que um detalhe ali já desqualifica essa fala do Trump. Essa questão dos imigrantes, só para falar um pouco antes disso, para depois chegar, ela tem uma cara muito retórica. Parece muitos argumentos que foram usados para o Brexit, por exemplo. Que a gente ouviu aquelas histórias, que isso daí... Isso não quer dizer que os americanos não tenham a possibilidade de determinar suas próprias regras de fronteira. Estava uma bagunça, resposta sim. Mas por que eu estou colocando isso? Porque parece, para mim, muito um instrumento de publicidade. Exemplo disso, tinha a página da Casa Branca em espanhol, não sei se vocês viram isso, né? Quando a pessoa clicava lá em espanhol, não estava, mas a página, em vez de estar o botãozinho Home, estava escrito Go Home. Só isso, assim, tipo, na cara. Você contar o gesto bastante delicado, equivocado do Elon Musk, que reitera esse sentimento. Mas por que eu estou colocando isso de forma clara? Porque a dificuldade de ler o Trump é assim, o que é o jogo que ele joga de rede social, da questão do jogo dele com os grupos dele de interesse, né? Que ele faz com maestria. Pode parecer loucura, mas tem... Freud, né? Toda loucura tem método, né? Nesse caso está muito bem determinado, desenhado isso. Dito isso, né? As medidas que ele já adotou a respeito da fronteira sul são fortes. Está proibida a entrada, eles não estão mais liberando. Qual o efeito disso? Você tem uma questão no mundo inteiro que a taxa de natalidade está caindo. Isso é um problema para os alemães, para os europeus, nós brasileiros já estamos abaixo de 2, está em 1,74. Então isso daí cria uma pressão adicional a respeito do custo do trabalho. Mas isso daí a gente vai debater um pouco mais para frente. O problema do trumpismo... Eu vou primeiro falar a vantagem econômica. A vantagem do Trump é que ele vai dar um choque, um freio de arrumação em vários temas. Eu acho que o mundo pode crescer nesse curto prazo só dele ter falado, olha, levantei a mão, é assim que vai ser, que a banda vai tocar, etc e tal. Mas a questão dos migrantes é muito claro disso. Por exemplo, ele fala Make America Great Again. Lindo. Só que ele está querendo tentar trazer ou resgatar um tipo de emprego, relação com o mundo do trabalho, que é de 40 anos atrás. Não existe. Você mudou, né? Você pode tirar todos os imigrantes. Amanhã você faz assim, ó, pum, sumiu todos os imigrantes. Não vai voltar a ter lanchonete, drive-in, né, que era meio anos 50 e as pessoas cantando, sei lá, qualquer música de rock daquela época. Não vai, acabou. Ele tenta resgatar essa melancolia com esse tipo de discurso. No curto prazo, ao fechar, isso pode gerar algumas pressões inflacionárias, sim, por lá. Tanto é que o receio de muitos economistas, da qual eu também faço parte, que a taxa de juros norte-americana, que teria tudo para continuar caindo, não está. E aí isso daí é uma questão. Mas isso que vai ser a dificuldade do Trump e também a delícia de analisar Donald Trump, porque tem, né, esse jeitão dele... Que é o jeitão dele. De novo, eu não quero nem criticá-lo no sentido que ele está falando bobagem. Eu não acho que ele representa o coração de muitos americanos, mas ele joga com isso. Colocou no primeiro dia, será um negócio que é inconstitucional, nitidamente, e que vai contra o espírito dos Estados Unidos da América. E que se tenta encontrar argumentos, como eu citei agora para o professor Gustavo, para tentar contornar essa situação. Mas acredito que todos concordam que dificilmente vai ser possível, com esses argumentos, contornar a Constituição. Alguém discorda aqui? Acha? Tem só um ponto que eu queria completar aí, que é curioso, né? Vem algumas ilegalidades, é complexo, entendeu, Trump? Não é uma coisa muito simples, não. Como
André falou. Mas, de qualquer forma, né, você tem aí esse ato ilegal, claramente ilegal, que acredito que ele sabia que era, né, porque ele tem assessores lá que sabem de direito tanto quanto a gente. Mas, de qualquer forma, essas decretações de deportação, elas significam algo que um ilegal está sujeito a todo dia. Né? Então, assim, tem nada fora do contexto. A deportação é a medida jurídica de saída compulsória adequada para quem é irregular. Então, não tem extradição, expulsão, outros que não se aplicam. Então, está sujeito. Então, qualquer um desses, ao ser irregular, já estava sujeito a qualquer momento a isso. Então, as medidas, algumas das que ele toma, né, de fazer mobilização para essas fiscalizações, etc., elas são atos administrativos do poder dele. Porque essas pessoas, repetindo, quem é ilegal, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, está sujeito a ser pego e deportado, ele é irregular, né? Então, acho que nessa parte ele transita com o que ele pode fazer, sim. Né? Essa mobilização toda, uma resistência alguma outra, alguns estados estão falando que a polícia não vai fazer e tudo mais, ok. Mas essa mobilização administrativa não tem nada de irregular, porque as pessoas é que são ilegais no país. Sim. Professor Marcos Vinícius, tivemos nessa semana uma decisão, uma aprovação no Congresso americano de detenção para acusados de crimes, imigrantes acusados de cometer crimes dentro dos Estados Unidos, que vem nesse timing em linha com essas decisões tomadas pelo presidente Donald Trump. Isso mostra que decisões que dependerem, por mais que possam parecer decisões muito drásticas, vamos colocar nesses termos, que dependerem de uma aprovação do Congresso Nacional, vão passar com facilidade? Dá para ter essa interpretação? Bem, ele tem a maioria no Congresso, né, tanto na Câmara de Deputados como no Senado, mas eu acho também que tem a questão se é constitucional, se precisa você fazer uma emenda constitucional alterando isso, ou se cabe a decisão da Suprema Corte. Então, se for uma decisão da Suprema Corte, ele tem a maioria. Então, esse caso vai ser levado também à Suprema Corte com relação àquilo que pode ser feito ou não. Então, essa é sempre uma dúvida que tem nessa questão constitucional, se ela é necessariamente parte de uma necessidade de uma emenda ou se você pode levar a discussão. E a Suprema Corte nos Estados Unidos decide absolutamente inúmeras coisas que nós acharíamos também estranhas nesse processo. Então, você tem esse aspecto. E a gente não pode esquecer, e aqui é uma coisa muito relevante enfatizar, que a situação da imigração nos Estados Unidos não é uma agenda puramente republicana ou trumpista. O maior deportador da história recente dos Estados Unidos foi Barack Obama. Não é? E nós não podemos esquecer que este foi um fator muito importante da administração Obama, que deportou milhares de ilegais. Então, não é uma agenda exclusiva do Trump. O que o Trump faz é refletir aquilo que é o momento dos Estados Unidos, que não é só norte-americano. Não é? Se nós pensarmos na questão europeia, a Europa tem até uma postura muito sem vergonha com relação a essa questão da imigração, porque ela paga para terceiros reterem os estrangeiros. Paga para a Turquia, sim, paga para os... Terceiriza. Faz um monte de coisa. Os australianos fazem a mesma coisa. Então, o Trump, pelo menos, está sendo mais sincero nessa atuação e menos hipócrita. Temos que fazer um muro e impedir a imigração. O grande problema é que você tem a América Central, que não consegue resolver os seus problemas, que é o grande fornecedor dessa questão de imigração. Agora, nesse sentido, ele pode fazer algumas coisas? Pode. Aí o que nós temos, justamente, é todo o processo que você vai ter, justamente, muito semelhante àquilo que nós vimos no passado com relação ao governo Trump, as organizações não governamentais falando, a pressão internacional, mas algumas coisas a gente sabe que está no íntimo do cidadão norte-americano que acha que a imigração hoje em dia é um problema nos Estados Unidos. Talvez tenha faltado. Até mesmo o imigrante legal, hein? O maior inimigo, eu sempre falo, o maior inimigo do imigrante legal é o imigrante legal. Porque ele acha que ele chegou lá e está sendo afetado negativamente pela imagem do imigrante legal. Exatamente.